Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita estamos aqui com o advogado Carlos Eduardo Fonseca. Queremos tratar sobre reforma da Previdência. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Como nós falamos, nós pretendemos aqui tratar sobre a reforma da Previdência, que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 287/2016, e para tanto trouxemos aqui o advogado Carlos Eduardo Fonseca. Doutor Carlos, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, Nazeu. Boa tarde, telespectadores. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação imensa estar aqui e poder colaborar com você e com os seus telespectadores a respeito desse tema que é tão importante e que precisa da sua atenção e do seu acompanhamento para que a gente consiga ter, né, um desfecho que seja benéfico para todos os trabalhadores. Doutor Carlos, como o senhor falou, é uma temática que mexe com todos. Acho que todos os órgãos, todas as entidades e o pessoal em casa, a sociedade civil tem que se mobilizar. E no caso aqui, doutor Carlos, o senhor está também representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Mossoró. Eu falei com o doutor Canindé Maia, eu perguntei, doutor Canindé, a OAB tem uma posição a respeito sobre o tema? Ele disse, com certeza. E o doutor Carlos é a pessoa mais indicada para tanto. O senhor está fazendo pós-graduação na área, é isso? Isso. E assim, realmente a OAB, né, após várias discussões e analisando a proposta de emenda à Constituição, ela se posicionou contra esta reforma, por entender que essa reforma, da forma como está sendo proposta, ela prejudica sobremaneira os direitos sociais que foram adquiridos pelo trabalhador ao longo de décadas e décadas. Então, da forma como o governo colocou, não podemos aceitar que essa proposta simplesmente trafegue, né, que seja a passos rápidos no Congresso, analisada, entre aspas, e seja aprovada da forma como está. Ela demanda, no mínimo, que se tenha uma grande discussão com a sociedade, uma grande e prolongada discussão, para que a gente adeque os interesses à realidade e realmente o interesse do trabalhador que passa a sua vida inteira contribuindo, almejando um dia poder usufruir da sua aposentadoria. Doutor Carlos, assim, antes de entrar na temática em si, nos ajude aqui, esclareça para o telespectador como é que se dá o financiamento da Previdência. Isso. Nazeu, é um pouco complexo, mas para colocar de uma forma simples e clara, a Previdência, basicamente, ela é financiada, ela é custeada pelas contribuições mensais, né, dos trabalhadores, e existe também parte dos impostos e taxas que nós pagamos. Parte desses valores são vertidos para a Previdência. Doutor Carlos, assim é divulgado na mídia todo ano índices, estimativas, afirmando que tem déficit e rombo, na verdade chamam rombo na Previdência. Inclusive tem alguns órgãos, entidades que se posicionam contra. Como o senhor entende, como o senhor é estudioso da matéria, né? Como o senhor entende essas questões e pode esclarecer para o telespectador de casa? De uma forma bem simples, Nazeu. Em 2015, houve, com todas as contribuições que foram vertidas para a Previdência e debitado dessas contribuições todos os valores dos benefícios pagos, tivemos uma sobra de 20 bilhões de reais, ou seja, o superávit. Em 2016, esse valor foi de cerca de 10 bilhões. Então, se tem sobra, não existe rombo. O governo coloca vende essa ideia de rombo porque ele realmente quer implementar essa mudança, essa reforma. Porém, nós entendemos que ela não é cabível da forma como está sendo proposta, por justamente usurpar direitos sociais que foram duramente conquistados, né? Você não pode, ano a ano, como estávamos conversando, o governo vem desvinculando receita da Previdência para outros fins. Inclusive, a OAB pede muito que seja dada transparência o destino, a destinação desses valores, dessas desvinculações. Como você pode tirar
dinheiro de um local que você diz que não está fechando a conta. No meu entender, pelo menos na minha economia em casa, eu só posso tirar dinheiro para um outro canto se tiver sobrando, porque senão vai faltar nos dois cantos, não adianta. Então, é uma questão muito simples. Mas o governo insiste em não explicar a forma de cálculo e muito menos dizer para onde está se colocando esse dinheiro, nem muito menos como está sendo utilizado. Se vai para a educação, como está sendo utilizado na educação. Se vai para a saúde, como está sendo gasto na saúde e assim sucessivamente. Nesse caso específico, doutor Carlos, ainda nesse bloco, eu quero que o senhor defina: a reforma da Previdência realmente é necessária? Perfeito. Olha, nós entendemos que ao longo dos anos, com o avanço da medicina, da ciência, a expectativa de vida do brasileiro, ela vem, assim como em vários outros locais do mundo, ela vem subindo, né? Ela vem crescendo. Então, eu entendo que tem que se adequar a legislação às questões atuais, né? E justamente pela questão, para se manter o equilíbrio atuarial, que é o que define se no futuro a Previdência ela é capaz ou não de arcar com os benefícios, né? Mas, com certeza, da forma como está sendo proposta, nós somos terminantemente contra, porque ela é muito radical e nosso entender é que o governo só está tentando conseguir ter uma sobra maior de caixa para desvincular para outras receitas, para outros fins, né? Se com essa questão todinha tem sobrado 10, 20 bilhões, você imagine com essa mudança toda, quanto é que não vai saltar esse superávit. E aí vai ter sobra para se utilizar, o governo vai utilizar da forma que quiser, como quiser e sem prestar contas, que é o grande problema que nós vemos hoje, tão quanto a questão da reforma da Previdência. Eu já vi, doutor Carlos, alguns gráficos afirmando que a questão da faixa etária, né? Nós temos nascido cada dia menos jovens e a população, como o senhor mesmo falou, tem envelhecido. E, nesse sentido, como eles afirmam, a base da pirâmide não iria conseguir sustentar. Na década de 70, 80, tinha mais jovens trabalhando nesse mercado e agora não tem mais tantos. Isso procede, doutor Carlos? Sim, procede. Mas procede da seguinte maneira. Aqueles que contribuem hoje estão pagando o benefício daqueles que já estão gozando dos mesmos, né? Então, de forma bem simples, se é feito um cálculo atuarial, que é aí onde vai incidir a questão do percentual a ser recolhido, né? Através desse cálculo atuarial é que nós vamos saber quanto que deve ser realmente descontado para se manter as aposentadorias e os benefícios. Quanto maior for a base contributiva, mais dinheiro teremos dentro do sistema para bancar no futuro. Porque a projeção é feita não somente em relação aos números reais que tem que ser pago, mas, por exemplo, daqui a 30 anos, levando em consideração hoje como anda a questão do trabalho, a faixa etária da população economicamente ativa, se vai projetar quanto que deve ser pago de benefício daqui a 30, 40 anos, por exemplo, né? Então se faz uma ideia, uma estimativa. Mas, quanto maior a base contributiva, obviamente, mais dinheiro teremos para o futuro para garantir. Mas não necessariamente quer dizer que se houver uma diminuição dessa base, vá acabar em 5, 10 anos. Agora, o que não se pode fazer mais, que é o que vinha acontecendo nas últimas décadas, é negligenciar esse fato, né? Sempre retirando dinheiro da Previdência, não repondo esse dinheiro, uma hora vai faltar. Isso realmente é verdade. Mas, volto a dizer, também não é da forma como o governo tem colocado. Até porque existe muitos recursos que já deveriam ter voltado para a Previdência, não voltaram, né? Seja por isenções, enfim, aquelas questões todas que temos acompanhado aí, de várias empresas que devem e não foi cobrado, e o governo continua dessa maneira, insistindo dessa forma. Então, se tem que apertar os cintos, que se faça de forma igualitária para todos. Aliás, igualitária não, Nazil. Que se faça, o tratamento tem que ser igual para os iguais e desigual para os desiguais. Nós temos que nivelar. Aqueles que devem muito e pagam pouco, eles têm que pagar mais. E aqueles que contribuem, né, com seu suor diário, contribuem firme para receber muito pouco, eles devem contribuir menos.
Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo Fonseca, ele que é advogado, que atua na área previdenciária e aqui está representando a subseccional de Mossoró, a nossa querida OAB, em relação a essa temática tão importante que é a reforma da Previdência, que toda a sociedade merece esclarecimentos. E, Dr. Carlos, próximo bloco, vamos tocar nos principais pontos na mudança. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Convidamos, no caso, o nosso querido Carlos Eduardo Fonseca, ele que é advogado, que atua na área previdenciária para tratar sobre a reforma da Previdência. Doutor Carlos, segundo bloco, quais são as principais mudanças nessa proposta de emenda constitucional? Os principais pontos, Nazil, que nós consideramos que são mais fortes é a questão da unificação das idades, né? Hoje nós temos a diferenciação entre homens e mulheres e a proposta ela extingue isso, passaria a ser de 65 anos de idade para homens e mulheres. E um outro ponto importante é a alteração da forma do cálculo, né? Para se ver o valor dos proventos. Hoje é feita uma média, você pega a média das 80 maiores contribuições, né? E você vai analisar também o tempo de contribuição que se tem para se chegar ao valor, se vai ser integral, se vai ser proporcional. E a questão da PEC, ela propõe que o cálculo seja em cima de 51% dessas contribuições, certo? E a partir daí se teria 1% para cada ano de contribuição para incidir no cálculo, até chegar a 49 anos, que seria 49%. 51 mais 49, 100%, integralidade. Certo. Doutor Carlos, nós somos um país continental, nós temos as regiões, cada um com uma realidade diferente. 65 anos, né, atualmente, homem, 60 mulher. Mas em cada região tem uma realidade diferente. Nós percebemos que no Nordeste, né, no Norte, nós temos uma realidade. E eu acredito que essa reforma deveria olhar também para essas peculiaridades. Isso. Só uma correção, 60 anos para homem e 55 anos para mulher no caso da integralidade, que é a regra atual do 85/95. Você quer estudar, vai anotando aí. Que seria 60 anos para o homem, 35 de contribuição, totalizando 95, e 55 anos para a mulher e 30 de contribuição, totalizando 85. A regra é 85/95. Mas é verdade. Primeiramente, eu vejo, antes de levar em consideração a dimensão continental do nosso país, eu já vejo como prejudicial a questão da idade igualitária, porque nós sabemos que a mulher, apesar de ser, a grande parte dos quesitos, ela deve ser tratada como um homem, mas ela talvez não, com certeza ela tem a atividade dela é muito mais penosa, porque a grande parte delas trabalham em 3 períodos, em 3 turnos. De repente, 2 turnos de realmente trabalho efetivo, mas quando ela chega em casa, diferente de nós, ela não vai descansar. Ela tem uma casa para arrumar, ela tem os filhos para cuidar, verificar se está tudo ok, colocar para dormir, enfim. Então, é realmente uma situação muito mais penosa. E ainda assim, aí vamos às questões regionais. Não podemos comparar, por exemplo, o homem que vive no sul-sudeste com o homem que vive no interior do Nordeste, né? Aquele que trabalha lá na lavoura, lá no Cariri, ele, para chegar aos 65 anos para se aposentar, é muito mais penoso do que aquele que trabalha no escritório, por exemplo, na cidade grande, né? Então, nós vemos com bastante cuidado e com bastante preocupação essa questão da igualdade de idade, seja para homens e mulheres, como para todas as categorias. Doutor Carlos, ainda nesse bloco, eu queria que o senhor comentasse esse ponto, que afirmam, tem estimativas, segundo a reforma, a pessoa tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade.
e trabalhar 49 anos de contribuição sem ser demitido nenhuma vez, sem deixar de contribuir nenhum mês, para os 65 anos ter direito aos 100% do seu benefício. Isso é verdade? Isso condiz com a proposta? Totalmente, Nazil. E até você agora aqui abriu a possibilidade para que eu consiga explicar um pouco melhor. Porque nós colocamos que a ideia a proposta, ela coloca 65 anos de idade e 49 de contribuição para se atingir os 100%. Mas tem um detalhe. Primeiro, para você conseguir se aposentar pela integralidade aos 65 anos, como você colocou, teria que começar a contribuir aos 16. Primeiro ponto. Segundo, teria que ser um sortudo. E eu não falo competente no trabalho, eu falo sortudo, porque muitas vezes tem muitas pessoas que são competentes, mas uma dificuldade, uma crise econômica, enfim, por algum motivo ele tem que se desligar, convidar a se desligar da empresa que trabalha. Então, se ele passar 49 anos ininterruptos lá, ele conseguirá os 65. Mas quantas pessoas, ao longo da sua vida laboral, passa 6 meses, 3, 4, 1 ano, às vezes até mais, para se reinserir no mercado. Então, na prática, dificilmente ou pouquíssimas pessoas iriam conseguir se aposentar aos 65 pela integralidade, ou seja, após contribuir 49 anos. Então, é uma questão que complica mais ainda esse aspecto, essa ideia, né, esse formato que a proposta pretende dar. Porque, praticamente, quando a pessoa se aposentar, ela não vai ter mais nem como aproveitar direito, porque se a saúde dela não estiver em perfeitas condições, ela não terá muito o que fazer também. Né? É muito complicado, muito penoso. Doutor Carlos, assim, o senhor falou em crise econômica. Elas, infelizmente, alcançam o nosso país, que é um país que está em ascensão, né? Um mercado emergente, como assim nós chamamos, e acontece de bons trabalhadores, pessoas, como o senhor falou, competentes, passar um ano desempregado, fazendo bicos muitas vezes, freelancer. Isso, na realidade do nosso país, não é inconcebível. 49, se a gente pegasse assim, a realidade talvez, doutor Carlos, de um país civilizado, né, de um país que tivesse uma perspectiva profissional mais avançada, podia ser pensável, mas na nossa realidade, nosso país emergente, é inconcebível. Isso. A gente tem visto muito dos dois lados, às vezes fazendo comparações com outros países, mas tem que se levar em consideração o aspecto local, isso é fato. E ainda tem uma questão ainda mais agravante, Brasil, porque nós temos que ver o seguinte, e se essa pessoa tiver sido, de repente, desligada com 50 anos ou mais, que nós vemos a dificuldade hoje em dia da readequação dessas pessoas, da readaptação, né? Muitas vezes há o preconceito de que, por já estar numa idade mais avançada, essa pessoa não terá capacidade laboral no sentido de se comparar com o jovem no sentido de vigor físico ou até mesmo a capacidade de se estar atualizando, que isso realmente é um preconceito, né? E esquece muitas vezes de levar em consideração o know-how que essa pessoa tem, o conhecimento que essa pessoa tem, que pode ser muito utilizado. Inclusive, outros países já têm feito isso. Hoje, independente de alguns setores, têm privilegiado aquelas pessoas com mais, literalmente, com mais vivência, com conhecimento, né, do que aquelas mais novas. Nem que seja para se passar um pouco desse conhecimento. Então, é muito, muito complicada essa questão do fator da idade de 65 anos com 49 anos de contribuição, Brasil. Doutor Carlos, ainda nesse bloco, setor público, muda alguma coisa? A proposta vai tocar ativos e inativos do setor público? A proposta, sim, ela toca o serviço público. Mas é importante deixar claro que os inativos não sofrerão com nenhuma alteração, a não ser que esse inativo ele esteja, por exemplo, o benefício dele seja uma aposentadoria. E aí o cônjuge dele venha a falecer. Se a proposta for aprovada, ele terá que optar entre o benefício que ele recebe, a aposentadoria, ou a pensão do cônjuge. E hoje não. Hoje você pode acumular sem nenhum problema. Receber os dois sem nenhum problema. A proposta acaba com isso. Ou um ou outro. E nós sabemos que é uma questão complicada, justamente porque impacta na questão financeira que estávamos falando há pouco. Por quê? Muitas vezes, nós sabemos que a soma das duas rendas é que sustenta a duras penas uma casa, uma família.
Então, se você em algum momento vai impedir que, porque um ente faltou, você vai impedir que o remanescente venha a recebê-la, você vai impactar na questão financeira daquela casa, na renda dela. Você vai diminuir o padrão, vai provavelmente fazer com que faltem coisas nessa casa, né? Então, essa é uma questão muito complicada. E nós vemos também um dos pontos em que colocamos como principal e que a OAB combate. Doutor Carlos, eu li em um jornal de grande circulação que Michel Temer teria recuado, a proposta só iria atingir os servidores da União. Eu queria que o senhor confirmasse, o pessoal de casa, se realmente teve esse recuo na proposta, se vai tocar também os funcionalismo estadual e municipal. Veja bem, houve sim um recuo, mas não seria somente atingiria apenas os servidores da União. Ele, por competência, ele vai legislar em cima dos servidores da União. Mas, por efeito cascata, os estados e municípios teriam que, obviamente, se enquadrar também, né? Até porque, embora se tenha a Constituição Estadual e a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, elas não podem ir de encontro ao que diz a Constituição Federal. E ainda assim ele colocou o seguinte, porque a proposta, um dos pontos da proposta é que todos estariam no mesmo barco, com pequenas exceções que vamos tratar logo mais, estariam no mesmo barco e estariam, por exemplo, suscetíveis todos ao teto do INSS, que é de 5 mil e poucos reais, certo? Então, como existe nos estados e municípios, a grande maioria existem os regimes próprios, ou seja, as contribuições não são vertidas para o INSS, mas sim para os institutos de previdências estaduais e municipais, que possuem regras diferenciadas e mais benéficas, como, por exemplo, o direito à aposentadoria, preenchido os requisitos da integralidade. Se o cidadão, por exemplo, ganha mais do que 5 mil reais, 10, 15 mil reais, ele só estaria subordinado ao teto do seu ente, do município ou do estado, mas poderia levar esse valor como aposentadoria. E a proposta extingue com tudo isso. Levaria todo mundo, igualaria ao INSS, e aqueles que quiserem ter direito ao valor superior ao teto teriam que contribuir para uma previdência complementar. E a proposta coloca isso, que os entes, os estados e os municípios teriam até 2 anos para regularizar, criar e regularizar esses institutos, né, essa previdência complementar. Então, foi uma forma de se recuar, mas manteve praticamente a mesma proposta. Ele apenas tirou a batata da mão dele e jogou para os governadores e prefeitos, né? Mas na prática o efeito será o mesmo para todos os trabalhadores. Estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo Fonseca a respeito da reforma da Previdência, essa proposta de emenda constitucional que tramita no Planalto, no Congresso Nacional em Brasília. Então não sai daí, doutor Eduardo. Próximo bloco, iremos falar sobre as aposentadorias especiais, professores, militares, policiais, civis. Então, assunto importante, com a ajuda do querido doutor, iremos dissecar aqui. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje trouxemos aqui o Dr. Carlos Eduardo Fonseca, advogado que atua na área previdenciária, para nos ajudar a entender a reforma da Previdência. No terceiro bloco, aqui, Dr. Carlos, nos ajude aí. Nós temos uma audiência muito eclética, inclusive, né, policiais, professores, né, no caso militares, das forças nacionais. Nos ajude aí a saber se essa reforma, se essa proposta vai tocar nessas categorias. Sim, é muito importante, muito boa, a pergunta foi bastante pertinente e de antemão já gostaria de chamar a todos esses amigos e telespectadores para que participem mais, né, mais ativamente das discussões que estão sendo feitas. A OAB tem trazido isso através de várias temáticas, de vários fóruns. Mas sim, a proposta, Nazil, ela nivela, como eu coloquei, ela tende a nivelar a grande maioria, para não dizer todos, porque existem pequenas exceções.
como o caso, por exemplo, dos policiais militares e bombeiros militares, né? Os civis, os policiais federais, os professores deixariam da condição especial e passariam, sim, a ser regidos, mediante a aprovação da PEC, pela mesma regra de todos os demais trabalhadores, sem exceção alguma na questão da concessão antecipada, né, a redução do tempo para a concessão do benefício de aposentadoria, a idade mínima de 65 anos, apesar de ser no caso dos policiais. Os professores também, né, uma atividade que é penosa, porque, por exemplo, não vou nem entrar na questão dos policiais, porque é público e notório a situação de risco que, naturalmente, pela profissão, eles se expõem. Mas os professores, por exemplo, a gente não costuma perceber, não costuma imaginar, enfim, se colocar no lugar deles, que eles, a função, o trabalho deles vai muito além da questão de estar em sala de aula passando o seu conhecimento, né? Existe o tempo que é gasto com a preparação de aula, existe o tempo depois com as avaliações, o aperfeiçoamento, né? Então, muitas vezes, essa atividade ela vai muito além daquelas horas que ele está ali no seu exercício efetivo. Então, por isso e por outras razões, existe hoje a aposentadoria especial para essas categorias. Mas a proposta, ela quer extinguir essas aposentadorias especiais, né? Só ficaria a questão dos militares, dos policiais militares e dos bombeiros militares, porque o governo, recentemente, após a pressão que foi feita, ele resolveu dar um passo atrás. Então, não mexeria, a priori, nessas regras. Doutor Carlos, aí no caso as forças nacionais seguem a mesma linha de pensamento. Sim, porque, como você mesmo colocou, Nazeu, elas são nacionais, ou seja, elas são federais. E, pela proposta, todos os servidores federais iriam estar vinculados a essa nova realidade, a essas novas regras. Aquelas categorias que trabalham com insalubridade, periculosidade, vai mexer também nessas categorias? Sim, existe a proposta ver essa possibilidade, mas não de forma a extingui-las, né? Isso aí seria discutido em um outro momento, mas existiria sim uma diferenciação, permaneceria ainda uma diferenciação, que se estuda de repente uma redução de 5 anos, tanto na idade mínima quanto no tempo de contribuição. Uma redução de 5 em cada uma, né, totalizando uns 10 anos. Mas isso ainda está sendo revisto, né? Trabalhadores rurais, doutor Carlos, vão mexer também? Um tema muito importante. Nossos queridos lavradores. E que nos ajudam, né? Não só na atividade econômica, mas também na nossa alimentação, enfim. São de tão grande valor quanto quaisquer outras categorias. Mas sim, infelizmente, a proposta também mexeria com eles, se for aprovada. Como eu coloquei, eles seriam praticamente igualados, ou seja, teriam que obedecer também as mesmas regras, 65 anos de idade para homens e mulheres, a questão do tempo de contribuição, que eu não falei aqui, mas que para todos a regra mudaria hoje, o tempo mínimo para você requerer a aposentadoria e, no caso, o provento seria calculado pela proporcionalidade do tempo de contribuição, o tempo mínimo seria de 15 anos, 180 contribuições. E a proposta aumenta para 25 anos, ou seja, um acréscimo de 10 anos, né? Então, os trabalhadores rurais também estariam dentro dessa regra, né? Com a diferença que... e outra coisa importante, passariam a contribuir individualmente também, certo? Para poder se aposentar, normalmente como qualquer outro. A única diferenciação é que existiria uma alíquota diferenciada, porque já não basta essa maldade que está sendo proposta. Se eles tivessem que contribuir com o mesmo percentual, aí era melhor pedir ao governo para fazer o seguinte: me deixe fora da seguridade e deixe eu guardar o meu dinheirinho, né? Então é uma questão muito complicada, porque se já é penoso para o trabalhador da cidade chegar aos 65 anos, você imagine, Nazil, o trabalhador rural, que não só o trabalho é mais pesado, né, mas ele já acorda muito mais cedo, geralmente acorda com o sol. É verdade. Né, e passa o dia inteiro ali na lida, no trabalho, muitas vezes mecânico, braçal, e é muito desgastante, né? E você fazer essa nivelar aos outros da categoria seria realmente uma questão muito complicada e que a OAB se colocou contra, de pronto. Doutor Carlos, quanto aos LOAS, né, que chama? Isso.
A LOAS, que é um benefício de prestação continuada, ela coloca, hoje, ela é dado aos idosos com mais de 65 anos de idade e também aquelas pessoas que têm deficiência. Esse valor ele é calculado por 1/4, ou seja, 25% da renda per capita da casa, em cima do salário mínimo. E a PEC, ela pretende elevar inicialmente para 70 anos, né? As pessoas que poderiam requerê-la. 70 anos, doutor Carlos? Teria que conseguir chegar até lá primeiro. Como o senhor falou, é uma sorte, uma providência divina chegar aos 70 anos. E tem um detalhe, Nazil, tem um detalhe. Não só no caso da LOAS, mas em geral, como também para a questão dos 65 anos de idade mínima, essa idade pode ser, a PEC coloca lá, tipifica que é possível o executivo rever essa idade na medida em que for a perspectiva de longevidade do brasileiro for crescendo, o governo poderia, né, ao seu bel prazer, fazer essa alteração e não mais pedir autorização ao Congresso. Então esse é um detalhe, porque na verdade o que pouco tem se falado é que, embora seja 65 anos de idade mínima, mas o governo pretende levar isso aí, elevar aos poucos e chegar a 70 até meio próximo de 75 anos, né? Os 65 seria apenas um start de uma elevação de idade. Então é uma questão muito, muito complicada. Doutor Carlos, se não me engano foi em 2015, teve alguma alteração em relação às viúvas. A proposta da emenda constitucional também fala delas? E seria em que sentido essa... Porque pelo que eu li... Ao cálculo da pensão? Agora fala-se, doutor Carlos. Eu queria confirmar com o senhor se eu estiver errado, mas eu li que, pelo que entende, agora a proposta é 50% daquilo que o falecido, né, ganharia. É isso mesmo, doutor Carlos? Veja bem. Se o cônjuge já era aposentado, ela vai receber, se não tiver filhos, ou se os filhos existentes forem maiores de 21 anos, ela passaria a receber a integralidade. Se houver filhos dependentes, ou seja, menores, aí esse valor será rateado entre eles. 50% para o cônjuge e os outros 50% seria rateado. Se for um filho, recebe os outros 50%. Se forem dois, 25 e 25 e assim vai. A PEC propõe realmente a alteração do cálculo, que seria apenas 50% do valor, certo, para o cônjuge, e, havendo dependentes, ou seja, os filhos, seria acrescido um percentual de 10% para cada filho. Se tem um filho, então eles receberiam 60%. 2 filhos, 70%, e assim sucessivamente até chegar aos 100%. Com um detalhe: na medida em que esses dependentes fossem atingir os 21 anos de idade, perde esse percentual, até que retorne aos 50%. E isso é um grande agravante, porque se você for analisar, existe boa parte das pessoas de um salário e meio, 2 salários. Então hoje não é possível que nenhum benefício seja menor do que um salário mínimo vigente. Mas com a PEC, com a aprovação da PEC, poderá acontecer sim de o benefício ficar abaixo do salário mínimo. Uma situação delicadíssima, doutor Carlos, está nos apresentando aqui, merece uma discussão. No próximo bloco, doutor Carlos, a gente vai reforçar essa questão do posicionamento da OAB e convidar também a todos os queridos telespectadores a participar de maneira mais ativa da reforma da Previdência, dando sua voz, dando sua participação. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e hoje estamos aqui com o caro colega, Dr. Carlos Eduardo Fonseca, ele que atua na reforma da Previdência e está representando também a Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Mossoró, que tem todo um posicionamento em relação à reforma da Previdência. Antes de reforçarmos, doutor Carlos, essa questão do posicionamento da OAB e convidar os telespectadores a participar de maneira mais ativa, nos ajude aqui, doutor Carlos, se isso tudo for aprovado, doutor Carlos, como no caso
a proposta assim está caminhando, assim está tramitando. Vai declarar praticamente, doutor Carlos, a falência dos pequenos municípios, as pequenas comunidades rurais. Doutor Carlos, muitas vezes sobrevivem onde não tem fábrica, onde o comércio não prevalece. É essa questão dos aposentados, dos pensionistas. Nos ajuda, doutor Carlos, a refletir sobre esse tema. Verdade, Nazil. Existe a possibilidade de um impacto muito grande nos municípios, principalmente aqueles pequenos municípios que não contam, por exemplo, como você colocou, com fábricas, enfim, com iniciativa privada que faz com que o dinheiro circule na cidade, o comércio forte, enfim. Então, nós sabemos que existe boa parte dos municípios do país, que são aqueles pequenos mesmo, eles praticamente, a grande maioria dos seus munícipes, eles são geralmente funcionários públicos. Seja funcionário público municipal, seja de uma autarquia estadual, ou mesmo federal, ou enfim. Geralmente, a grande parte depende do emprego público, né? E ficaria realmente prejudicado, porque você, com o endurecimento da concessão de benefício, né, nós teríamos aí pelo menos algumas décadas até que fosse se conseguir realmente se aposentar. Porque tem um detalhe. A PEC, embora ela esteja com as regras de transição vigentes hoje, ela contempla ela cria uma única regra, que é para aquelas pessoas, os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45 anos, certo? Então essas pessoas que preencherem esse requisito no momento que for promulgada a PEC, se for promulgada, elas poderão se aposentar com os direitos já foram atingidos, apenas com ressalva de se pagar uma espécie de pedágio, que é um acréscimo de 50% ao tempo que faltar para ela implementar o direito hoje, né? Então, só que a grande maioria das pessoas não estão nessa faixa. Então, essas pessoas que, vamos supor, uma pessoa que tenha, um homem que tenha 49 anos de idade no momento que for promulgada a PEC, e ele poderia se aposentar no ano que vem, ele já não vai poder mais, ele vai ter que trabalhar mais 16 anos, né, para poder atingir o direito à aposentadoria. Então, você imagine isso replicado no país inteiro, quantas pessoas, de repente, vão ter que deixar também o funcionalismo por uma questão que a gente tem visto a dificuldade dos municípios e dos estados, que existe a possibilidade até mesmo de se demitir, né, até mesmo os efetivos, e você não vai ter como fazer com que essa pessoa nem fique no trabalho ou receba o benefício e esse dinheiro vai deixar de circular na cidade. É uma questão que merece uma atenção muito importante nossa e principalmente de vocês, a sociedade em geral. No caso, doutor Carlos, pode acontecer até mesmo uma favelização das cidades. O pessoal vem porque se não tem perspectiva no campo, se há a dificuldade, né, endurecimento das regras previdenciárias, pode acontecer até um êxodo, né, doutor Carlos? Aumento da criminalidade. Então, não é só uma canetada, mexer com a lei, vai mexer com o país inteiro, mexer com a realidade, mexe com o município, como a gente falou. É algo que a OAB, né, junto com outras entidades, o senhor falou do posicionamento da OAB, mas é verdade que a OAB conseguiu regimentar outros órgãos? Isso, a OAB, junto com diversas outras categorias, né, de profissionais, Conselho Federal de Medicina, os auditores fiscais da Receita Federal, enfim, diversas outras, até mesmo a questão dos policiais militares, os bombeiros, enfim. Mais de 160 entidades se reuniram nesse sentido, né, em prol de, pelo menos, tentar fazer com que, não só trazer a sociedade para a discussão, mas o principal foco é fazer com que o Congresso dê a devida atenção ao caso, nem que seja por pressão popular, e se discuta com clareza, com o tempo necessário para se verificar justamente essas questões, porque muitas vezes não é nem por má vontade, ou maldade, ou desatenção. Às vezes é porque você não tem aquele conhecimento daquela realidade, que embora, por ser representante do povo, deveria ter um conhecimento, nem que fosse superficial. Mas, enfim. Então, os nossos representantes lá no Congresso, né, os nossos deputados federais e os nossos senadores, eles precisam estar sensíveis a essa condição.
E é isso que nós pretendemos, é fazer com que a população cobre, né? Porque o mandato é nosso, não deles, eles estão nos representando. Então nós precisamos abrir o diálogo direto para que se discuta essa questão, né, de uma forma ampla, né, para que a gente chegue a um denominador comum do que realmente tem que ser feito, do que precisa ser feito, e aí sim ver qual é a melhor forma de ser feito, a menos prejudicial, e então que ela seja de uma forma que atinja igualitariamente e ao mesmo tempo, né, seja igual com os iguais e desigual com os desiguais, para que seja o mais, né, que possa ser da coisa mais, coloco como igualitária, acho que não vejo uma palavra melhor, né? Então nosso objetivo é esse, é trazer a discussão, porque é um tema bastante relevante e depois que ele for aprovado não adianta mais, não vai ter como se discutir e vão demorar muitos e muitos anos até que se consiga novamente esse momento. Muito bem, doutor Carlos, aproveito o ensejo para falar dos fóruns, né, que a OAB está promovendo, fóruns de discussão, que é amplo para toda a sociedade. Isso, Nazil. Tenho uma satisfação de estar aqui representando não só a OAB, mas também o Fórum em Defesa da Previdência, né, que é um fórum formado por diversas entidades, como coloquei aqui. Temos aqui as igrejas católicas, a igreja católica, as igrejas evangélicas, os sindicatos, né, enfim, uma série de entidades que estão preocupadas com os trabalhadores e com os impactos que podem ocorrer com caso essa proposta venha a ser aprovada. Então, nós estamos organizando diversas conversas, né? Está aberta à população, inclusive, aproveito o espaço aqui, Nazil, para convidá-los no dia 22 de abril. Agora nós teremos, lá no auditório da OAB, um evento onde traremos a essa discussão e traremos pessoas para justamente trazer essa temática e explicar, inclusive com a participação de membros dessas entidades todas, né, para que a gente discuta realmente, cada um trazendo o seu segmento, para que a gente veja qual é a realidade, explique os impactos que essa proposta pode trazer, acarretar para esses segmentos todos e realmente tentar fazer com que os nossos representantes lá em Brasília acordem para isso e nos escutem e venham a dialogar conosco para que consigamos, sim, fazer uma reforma que atenda à necessidade do país, mas que não penalize o seu povo. Dia 22, o local mesmo? Será no auditório da OAB. Muito bem, toda a sociedade está conclamada a participar junto com a OAB, esse órgão tão importante aqui, gente. Eu convidei, doutor Carlos, pessoas da própria instituição, no caso o INSS. E eles foram, no caso... Estará conosco também lá, representando o INSS. Mas no caso aqui da mídia, eles disseram, não vamos falar nada enquanto a reforma estiver tramitando, não sei se é uma política própria deles, mas OAB como um órgão independente, isso, teve esse posicionamento, o senhor, de maneira muito forte, de maneira muito clara, objetiva, deu esses esclarecimentos. Em nome da TVAD, pastor Wender, irmão Rogério, meu muito obrigado, doutor Carlos. Agradeço aos pastores, o Wender e Rogério, agradeço a você, Nazeu, e a todos os telespectadores, né, por estarem aqui nos acompanhando e, como você colocou, além do convite, eu vou fazer essa convocação, porque é muito importante para todos nós essa participação popular. Coloquem isso nas suas cabeças, que a proposta ser aprovada ou não depende muito de vocês, porque com a participação popular nós teremos com certeza um recuo do Congresso, né, para que a gente possa pelo menos discutir isso. E vale colocar que isso é uma questão, Nazeu, que não está sendo apenas encampada por Mossoró, não só pela OAB Mossoró, mas está ocorrendo em todo o Brasil. Né? Temos o apoio da seccional, que é o Rio Grande do Norte, e da nacional. Então, todos nós, em todos os estados, está havendo essa mesma discussão, esse mesmo chamamento da população para que se discuta e a gente consiga realmente chegar a um ponto que seja benéfico para todos. Doutor Carlos Eduardo, advogado da área previdenciária, representando aqui a OAB subseccional de Mossoró. Doutor Carlos, o meu muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas colocações, abre a mente, né, dá posicionamentos
para a população acordar. Eu acho que 2013, 2014 teve alguns escândalos, né, que se avolumaram e chegaram à derrocada da presidente. Mas eu acho que um atentado contra a Previdência, né, da maneira como está sendo, eu acho que o brasileiro ainda não, acho que a população, os mais jovens, até os mais velhos, ainda não acordaram para essas diretrizes que estão prestes a entrar no nosso ordenamento. Então, ficou aqui o convite, Dr. Carlos Eduardo, dia 22 de abril. Fórum da OAB. Em defesa da Previdência. Muito bem. E você, caro telespectador, estamos tratando aqui da reforma da Previdência, nós falamos, proposta de emenda constitucional que vai afetar a todos. Dr. Carlos colocou aqui de maneira muito forte o posicionamento da OAB. E qual o seu posicionamento? Vai ficar calado? Vai se acomodar? Ou vai para os fóruns? Vai para as movimentações? Então, essa aqui é a TV AD Mossoró, Dr. Carlos, que não apenas, a gente não tem programas apenas devocionais, mas a gente tenta também dar essa consciência social, assuntos de interesse público, e o senhor com certeza vai ser, no caso, convidado para outras participações. É muito importante esse posicionamento de vocês e com certeza já me coloco à disposição sempre que necessário. Muito bem. Então permaneça na programação da TV AD Mossoró. Logo após teremos a programação dos jovens e próximo sábado, Dr. Carlos Eduardo, iremos tratar sobre a lei da terceirização, que essa já não é mais proposta, já não é mais PL, já está em vigor, já foi publicada. Então próximo sábado já lanço o convite para estar conosco em mais um programa Dinâmica do Direito. E até mais e até breve.